Boa noite. Na última aula a gente viu sobre tamanho amostral, a gente também falou sobre intervalo de confiança. Tudo isso faz parte da estatística para a gente fazer uma inferência, a gente entender a população a partir da amostra. Mas eu queria falar aqui algo que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer essa inferência, que são os tipos de erro que a gente pode achar quando a gente está fazendo justamente esses cálculos de intervalo de confiança. Então vamos entender o que são esses erros, tá? Quando a gente fala sobre o intervalo de confiança e sobre, muitas vezes, também, não só de intervalo de confiança, a gente vai falar sobre fazer uma inferência de fato. A gente está falando aqui sobre chegar a uma conclusão. E a gente tem que tomar cuidado que essa conclusão pode ser errada. Então, vamos imaginar uma situação aqui. A situação é: a gente sabe entrevistar 30 pessoas, consegue entrevistar 100 pessoas. E a gente consegue a altura dessas pessoas. A gente sabe que o brasileiro médio tem 1,70 m, tá? E a gente sabe que dessa amostragem que a gente achou, a gente não achou 1,70 m, a gente achou 1,80 m. Então a gente entrevistou 100 pessoas e a média foi 1,80 m. Então você achou mais ou menos por aqui. A sua pergunta é: essa população, de fato, que você está entrevistando, né, que você está fazendo a amostragem, é de fato brasileiros? Será que você acabou entrevistando pessoas que são de outra etnia, de outro lugar, de outro país? Então, por exemplo, 1,80 m são pessoas bem altas, né? E você conseguiu entrevistar 100 pessoas, e dessas 100 pessoas, a média é ser 1,80 m. Será que no final você está entrevistando holandeses em vez de brasileiros? Então, repara que são perguntas que você pode acabar fazendo. E a sua amostra ela pode te ajudar a chegar a uma conclusão sobre se você de fato está entrevistando brasileiros ou holandeses. Vamos entender aqui. Se a gente tem uma população de brasileiros que é média 1,70 m, espera-se que a amostragem de brasileiros também seja perto de 1,70 m. Então, será que a gente consegue concluir, se a gente chegar a fazer uma amostragem e a média ser 1,80 m, será que a gente pode negar e dizer que esses aqui não são brasileiros e sim holandeses? É esse tipo de inferência que a gente passa a fazer quando a gente está com esse intervalo de confiança dentro da amostra. A gente quer discutir se a gente pode chegar numa conclusão ou não sobre certo fator. Só que, repara, toda vez que você chega numa conclusão, só que a gente está usando estatística, você está chegando numa conclusão com base em probabilidade e não com base numa certeza matemática sobre aquilo. Então, se é probabilidade, existe aqui alguns tipos de erros que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Eu dei o exemplo para a altura, mas imagina também que a gente tem aqui uma certa quantidade de evidências, tá? Aí você consegue coletar evidências para um caso para dizer se uma pessoa é inocente ou não é inocente. Repara que a força que você tem, você pode chegar e falar o seguinte: ó, se a gente chegar a coletar certa quantidade de pistas, se tiver pista demais, a gente passa a considerar aquela pessoa um assassino. Repara que é a situação que se cria. Você tem aqui uma situação que você está tirando uma conclusão sobre a vida de uma pessoa com base em probabilidade, né? E no final, pode parecer algo besta, né? Que a gente está falando de probabilidade, mas a vida acaba sendo muito assim, né? Muitas das vezes que você quer chegar numa conclusão, você não vai chegar a uma conclusão com base na pura matemática, um puro exercício da situação. Você vai chegar numa probabilidade daquilo ser de fato algo. Então, quase impossível, a gente não é onisciente, né, para saber se uma pessoa é de fato inocente ou não. O que a gente vai fazer aqui no máximo é qual é a probabilidade dela ser inocente, qual é a probabilidade dela ser assassina. E repara que você tem aqui duas situações em que você pode acabar afetando a vida daquela pessoa. Na primeira situação, você pode dizer que ela é inocente e, de fato, ela ser inocente, só está todo mundo feliz. Tá? Então, você está aqui com ela sendo inocente, você está dizendo que ela é inocente e ela de fato é inocente. Você fez o julgamento correto daquela pessoa. Só que você pode também dizer que ela é inocente e no final ela ser um assassino. E você acabou de liberar um assassino no mundo. Olha também a situação inversa. Você pode dizer que ela é assassino. Se ela for assassina mesmo, você fez o julgamento correto. Você falou que ela é assassina e ela de fato é assassina.
Se ela for assassina e no final ela for inocente, você acabou de prender uma pessoa e você acabou de estragar a vida de uma pessoa, mesmo ela sendo inocente. Então você tem aqui duas opções para você, né? Dizer se ela é inocente, dizer se ela é assassina. E dentro dessas duas opções, você tem dois tipos de erro. O erro de você dizer que ela é inocente, mas ela não é, ela é uma assassina. E o erro dela ser assassina e no final, na verdade, você julgar que ela é assassina, mas no final ela ser inocente. Então, assim, esses dois tipos de erros são os dois erros que a gente comete, que a gente pode cometer, né, em testes estatísticos. De dizer que ela é assassina, mas no final ela é inocente, a gente vai chamar esse aqui de erro do tipo 1. E ela ser inocente, você dizer que ela é inocente, mas ela for assassina, a gente vai chamar do erro do tipo 2. Esses dois tipos de erro, gente, é o erro que são muito sérios, tá? Porque você está usando estatística para fazer uma inferência. Mas como ela é uma inferência com base em probabilidade, repara que você acaba botando a vida das pessoas em risco nessa questão. A questão é, o erro tipo 2, geralmente, é um erro que a gente acaba não conseguindo controlar. Porque na maior parte das situações, o que a gente tem só é o tipo A. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui o tipo a gente consegue aqui dizer com a média 145 é a média do país A. A gente tem aqui a probabilidade de ser A, tá? E repara que se for muito longe de A, se for muito longe de 145, a gente vai dizer que isso aqui não é do país A. Na maior parte das vezes acontece isso, a gente não sabe de qual país é esse elemento aqui. Aí, mas se estiver perto da média de A, a gente vai dizer que é A. O que significa ser perto? O que significa ser longe? Isso aqui é o erro do seu teste que você mesmo afirma. Repara que quando a gente fala que é muito longe de a gente está falando aqui do erro tipo 1, que é você afirmar que esse aqui é o erro tipo 1. Que é qual erro aqui? A gente vai dizer que está muito longe, então é muito pouco provável de ser A, porque está muito longe de ser A. Então, se de fato for A, você está errando no erro tipo 1. Porque você está errando, mas é um erro que faz parte, é um erro que você controla. Ele está muito longe de A, então assim, tá tudo bem você dizer que ele não é A, porque no final, por mais que você queira, você precisa ter uma inferência, precisa ter uma barreira que você fala, o que é A e o que é B. Então nessa situação aqui, a gente tem o que a gente chama de erro tipo 1. Você vai dizer que é A aqui dentro e tudo que tiver fora, a gente vai dizer que não é A. Só que, olha só que engraçado, como a gente sabe a distribuição de a gente pode calcular o erro tipo 1. Porque se estiver longe de A, ele está aqui fora, ó. Mas esse estar aqui fora é uma probabilidade que é calculável, porque você vai ter o seu limite superior aqui e você pode calcular a probabilidade de vir daqui até aqui e a probabilidade de vir daqui até lá. O erro tipo 1, então, é um erro muito importante, é o erro mais importante de qualquer tipo de hipótese que você criar, que é o erro justamente que ele vai afirmar para você que acontece o seguinte, você afirma que não é A, mas no final continua sendo A. E esse erro é muito importante porque é um erro controlável. Como você cria os limites, você cria a probabilidade desse erro tipo 1, você decide a probabilidade dele. Ele basicamente é a confiança do teste, ou a significância. Quando a gente fala confiança de 90%, é confiança de você acertar 90% das vezes que é A, em outras palavras, está aqui, e você errar 5% das vezes. 5% para cima, 5% para baixo. Então, o erro tipo 1 aqui seria 10% no total, tá? Ou 5% para cima, 5% para baixo. Agora, o erro tipo 2 é um erro extremamente difícil. Porque o erro tipo 2 é você dizer que é A, tá? Tá aqui dentro do seu intervalo, você dizendo que é A, mas no final não é A. É alguma outra coisa que estava dentro do intervalo de A se metendo em A. Repara que o erro tipo 2 não depende mais de A, depende das coisas em volta que você tem. Então, por exemplo, depende de qual é a probabilidade do país B ou do país C. Pode ter vários países aqui e eles podem estar se misturando aqui e você acabar dizendo, esse aqui é A porque está muito perto da média A, mas no final não é.
Vou dar aqui um exemplo, por exemplo. Eu falei para vocês, a média do Brasil é 1,70 m de altura, né? 1,70 m. Vamos criar um limite aqui, tá? Se a gente faz uma amostragem, nessa amostragem a gente encontra 1,80 m para cima ou 1,60 m para baixo, a gente fala que não é do Brasil. Então, daqui até aqui é Brasil. Aqui não é Brasil. Aqui não é Brasil. Repara, você afirmar que não é Brasil, você está afirmando com isso com base apenas na informação que você conhece o Brasil. Que o Brasil, em média, tem 1,70 m. Então, você consegue calcular a probabilidade da população brasileira de chegar até aqui e a probabilidade da população brasileira daqui até aqui em diante. Vamos dizer que você calculou a probabilidade, tá? E chegou a 5% aqui e 5% para aqui. Então, repara que se você chegou e calculou a probabilidade, você está calculando aqui o erro tipo 1, que é o erro de você dizer que não é Brasil, mas no final é Brasil, porque pode acontecer, tá? Como é uma probabilidade, né? De você fazer uma amostragem e você acabou entrevistando só pessoa muito alta ou só pessoas muito baixas. Então, pode acabar sendo o Brasil, mesmo você tendo uma amostragem muito alta, tá? Esse aqui é o erro tipo 1. O erro tipo 2, ele dificilmente pode ser calculado, porque o erro tipo 2 são as populações em volta. Então, por exemplo, imagina a população argentina. Eu não sei como é a distribuição dos argentinos, mas pode ser que os argentinos estejam mais ou menos por aqui. Repara que a pessoa então pode ter a amostragem pode ter 1,75 m e no final não ser brasileiro, pode ser de argentinos, porque aqui, ó, os argentinos também têm mais ou menos por essa média. Então, o erro tipo 2 é quando você afirma que é Brasil, mas no final acaba não sendo. Mas esse não sendo Brasil depende das outras populações. Então a gente não tem como calcular. Geralmente a gente não tem, entendeu? Então, assim, eu só queria deixar claro aqui que o erro tipo 1 é calculável e o erro tipo 2 geralmente não é. Porque não precisa ser só argentino. Ah, eu sei a população do argentino também. Tá, mas você também tem que saber do argentino, do equatoriano, de todos os países do mundo. Então você vai lá e afirma que é brasileiro, porque tá perto da média do Brasil, mas no final pode acabar não sendo. Gente, erro tipo 1 e erro tipo 2 é extremamente importante, tá? Porque isso aqui vai definir por onde você vai estudar as coisas. Porque como o erro tipo 1 é calculável por você, o erro tipo 1 é controlável. Você pode afirmar o que é o erro tipo 1, enquanto o erro tipo 2 não. Vamos voltar para aquele exemplo do início. O que é melhor você começar afirmando? Se ele é inocente ou se ele é assassino? Depende do seu pensamento. Geralmente, eu acho melhor você dizer que a pessoa é inocente. Por quê? Porque você vai saber a distribuição de ser inocente. E você vai afirmar que ele é assassino só se tiver muito esquisito, né? Se ele estiver muito próximo do crime, tiver tantas pistas com relação a ele. Então vamos dizer que você vai dizer que ele é assassino só 1% das vezes. Repara aqui que você está controlando o erro da pessoa ser de você considerar a pessoa inocente ou não. Então, nessa situação que está acontecendo aqui, você está propondo condenar 1% dos inocentes como assassinos. Você está topando condenar 1% dos inocentes como assassinos. Porque você está topando nessa situação aqui dizer que daqui em diante é assassino. Mas repara que de vez em quando vai ter um inocente aqui dentro. 1% das vezes vai ter um inocente aqui dentro. Qual é a situação aqui? Esse aqui, 1%, é o seu erro tipo 1, que é você condenar uma pessoa como assassino, mas ela é inocente de fato. O seu erro tipo 2, nessa situação aqui, não teria como calcular, a menos que você soubesse como é a distribuição dos assassinos. Se a gente soubesse que a distribuição do assassino é mais ou menos por aqui, aí você está fazendo o quê? Você está sabendo que você está dizendo que dentro dessa faixa aqui, isso aqui é inocente, né? Mas os assassinos entram um pouco nessa faixa. Então você está dizendo que esses assassinos que estão dentro daqui, eles são inocentes. Esse é seu erro tipo 2, tá? Então o erro tipo 2 no caso aqui é você dizer
que um assassino é inocente, tá? Mas esse erro aqui você não consegue calcular porque você teria que saber qual é a distribuição dos assassinos. Agora, vamos ver se a gente fizesse o caminho contrário. Se a gente considerasse as pessoas assassinas desde o começo, tá? E a gente tivesse uma barreira que falasse: olha, a gente coletou prova o suficiente para poder dizer que ele na verdade é inocente, tá? A gente fizesse o caminho contrário. Repara que daqui em diante a gente considera ele inocente, né? O seu erro nessa situação aqui vai acontecer, ó, vamos dizer que seja 1% das vezes, você topa errar. Esse erro aqui, tipo 1 seu, é o seguinte: você, 1% das vezes, vai dizer que um assassino é inocente. Se você 1% das vezes vai dizer que um assassino é inocente, esse é seu erro tipo 1, você consegue controlar quando você consegue dizer que um assassino é inocente, tá? Vai ter gente aqui que vai discutir. Ah, eu prefiro controlar quando um assassino é inocente, porque aí o assassino não vai pra rua e não vai estragar a vida de mais pessoas. Aí vai ter gente que vai falar: não, não, eu prefiro controlar quando o inocente é considerado assassino. Porque se eu prender a pessoa errada, eu vou estragar aquela vida da pessoa para todo sempre e, além disso, estou deixando um assassino na rua. Então, assim, você. Qual é o erro tipo 1 que você quer controlar? Isso é uma discussão que você pode ter, tá? Lembrando que o erro tipo 2 é o que você não controla. Então, nessa situação, qual o erro que você não controla? Que é você definir. Vamos imaginar que essa aqui seja a distribuição dos inocentes, tá? É você definir que essa pessoa aqui, ela é assassina, mas no final ela é inocente. Esse é o erro tipo 2, você não controla. Então você está topando não controlar isso. Não controlar quando o inocente é considerado assassino. Você está topando controlar quando um assassino é considerado inocente. Quando você está nessa situação, né? Nessa outra é o contrário. Então repara até como você aborda um problema é como você controla os erros que você tem desse problema. Então, a gente vai sempre chamar aqui, nas hipóteses que você tem, uma coisa é a sua hipótese inicial e outra coisa é a sua hipótese alternativa. A gente tem aqui o que a gente chama de H0 e a gente tem aqui o que a gente chama de H1. O H0 é a sua hipótese inicial. Então, no caso aqui, é inocente, seria a minha hipótese inicial, tá? É o que eu acho melhor para essa situação. E aqui seria a hipótese alternativa é assassino, vamos dizer assim. Eu prefiro seguir desse jeito, desse modelo, porque aqui você controla a probabilidade de inocente ser considerado assassino. Aqui, nessa outra situação aqui, era o contrário. A sua hipótese inicial é assassino. Assassino, né? E sua hipótese alternativa é inocente. Eu não gosto dessa alternativa aqui do problema. Repara que não existe certo e errado, tá? Mas eu não gosto da alternativa dessa situação aqui. Por quê? Porque aqui o controle que você tem é quando um assassino é considerado inocente. Então você não sabe dizer qual é a probabilidade de inocente ser considerado assassino. Você não sabe. Você está controlando só o fato de um assassino ser considerado inocente. Aí você tem que ver o que você acha mais importante. É um assassino ir pra rua ou é o inocente ser preso? O que tu prefere aí nesse caso, tá? Então, repara que quando a gente vai fazer, então, esses intervalos de confiança, quando a gente fala de inferência estatística, a gente fala sobre você fazer uma hipótese. E essa hipótese tem uma hipótese nula e tem uma hipótese alternativa sobre ela. E você tem que saber qual que você escolhe para ser a sua hipótese nula e qual que você escolhe para ser a sua hipótese alternativa. E dependendo do que você escolhe, é dependendo do erro tipo 1 que você escolhe, tá? E o erro tipo 1 ele é controlável. Então é muito importante você saber o que vem, qual é a hipótese nula, qual é a alternativa, porque o erro tipo 1 é o que controla e e como você só controla esse é o único que você pode de fato inferir bem sobre. Então, gente, tem aqui alguns exercícios sobre teste de hipótese para vocês entenderem, tá? E sempre lembrando, então, que quando a gente vai fazer inferência usando estatística, você pode ter hipótese inicial, você tem hipótese alternativa, mas você tem mais importante que isso tudo, os erros que acompanham a sua hipótese inicial e alternativa. E é o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Isso é que você tem que ficar mais de olho. Espero então que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.